Só que eu acho que a câmera está pegando na cabeça do Marcelo em vez de me pegar. Não adianta virar. O ideal era que eles viessem aqui para o meio. É que nós estamos gravando para botar na internet amanhã. Tá? Os irmãos que... Não, a vocês não tem problema. É mais a parte... Porque o Marcelo ficou bem na reta ali. Eu tenho outro computador, né? Mas só que a Ana precisou dele porque o programa de nutrição dela está nele, aí ficou difícil trazer hoje. Nós estamos disponibilizando, né, para aqueles que têm Face, né, e me tem lá, já viu que foi atualizado, né, o esboço dessa semana do estudo já está lá. Então, a cada semana nós vamos lançar um esboço e um estudo, um esboço, um estudo, até nós decidirmos se colocamos na internet ou não, porque depois que colocarmos na internet, então vamos instalar uma câmera lá em Santa Rosa, vai ser gravado e guardado já no site na mesma hora, então quem não assistiu na hora do culto vai estar disponibilizado lá para assistir as pregações depois. Então, Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao 3, vamos ler. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, queremos colocar mais uma vez as nossas vidas diante de Ti e queremos pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a compreender a Tua palavra, para que através dos princípios contidos nela, o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor, estar nos transformando, Senhor, estar nos erguendo, Senhor, e nos fortalecendo, para que, fortalecidos no Senhor, possamos ter condições de fazer a luz da Tua palavra, a luz do Teu Evangelho, a Tua luz brilhar mais intensamente em meio às trevas desse mundo no qual vivemos. Por isso, vem ajudar a nossa vida, vem ajudar a minha vida, a vida de cada pessoa que nos escuta nesse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para quem esteve a semana passada, nós demos uma breve introdução, mais especificamente, o motivo pelo qual nós devemos estudar esse livro. Um dos motivos é o certo pavor que algumas pessoas têm de quando se fala no livro de Apocalipse. Nós sentamos com algumas pessoas da nossa igreja e houveram pessoas que diziam que nem liam, porque tinham medo, quando chegavam naquela questão das taças, da cólera, da ira, dos gafanhotos e não sei o quê, ficavam apavorados e fechavam. Então tem membros da nossa igreja que nunca leu Apocalipse, com medo. E eu estava explicando para eles, como eu tenho dito a cada estudo de Apocalipse, que se a leitura desse livro, ou o escutar um estudo dado sobre Apocalipse, leva um crente a ficar com medo, então não foi a mensagem de Apocalipse que ele escutou. Alguma coisa está errada numa mensagem do livro de Apocalipse que causa temor, que causa pavor, que causa medo numa congregação de crentes que a escutam. Principalmente por causa do propósito pelo qual esse livro foi escrito. E ele não foi escrito para fazer os crentes ficarem com medo da vinda de Jesus. Na verdade, foi ao contrário. Ele foi escrito para estimular os crentes a ansiar a vinda dele. Então, nós, durante os próximos meses, vamos tentar, no texto, nas meditações que iremos fazer, em cada texto desse livro maravilhoso, buscarmos essas verdades, esses princípios que servem para erguer a igreja quando ela sofre e não para se tornar um motivo de sofrimento para a igreja. Então, a primeira coisa que nós fizemos a semana passada foi definir a questão do que significa Apocalipse. Porque normalmente quando vemos essa palavra sendo aplicada na nossa era, ela está ligada a catástrofe, a guerras, a pestes, a desastres, a atos fora do comum de sofrimento. E essa ideia, infelizmente, tem causado um certo pavor e levado algumas pessoas a estabelecerem um certo desprezo para com o livro de Apocalipse. Não vamos negar
que o livro de Apocalipse aponta para alguns eventos futuros que trarão sofrimento para a raça humana. Não podemos negar isso. Agora, os crentes, eles não ficam abalados e nem devem ficar abalados por essas coisas, porque de antemão, não apenas em Apocalipse, mas em outros textos que nós estabelecemos aos irmãos, que existem apocalipses na Bíblia, Deus já avisou para os crentes que viriam tempos difíceis para esse mundo, que viriam momentos de sofrimento para esse mundo. Então nós não devemos ficar espantados quando essas coisas ocorrem, simplesmente porque o nosso Deus já nos avisou. Então, Apocalipse não tem a ver com tragédia, sofrimento, catástrofe. Tem a ver com um ato de Deus se revelar ao seu povo no momento em que o povo está passando por momentos de sofrimento e de angústia. Então é uma revelação de Deus. É o ato de Deus tornar claro para o seu povo as coisas que estavam ocultas, com o propósito dessa revelação trazer esperança para o seu coração. Então, Apocalipse é igual à revelação. Apocalipse não é sinônimo de escondido e misterioso, gente. Outro problema que as pessoas enfrentam ao estudar esse livro é que acham que é um livro muito misterioso, que a mensagem dele é muito misteriosa, então eles não vão entender nada, então eles já não leem. Mas, na verdade, a palavra Apocalipse significa revelar, tirar o véu, trazer às claras aquilo que está oculto. Existe uma mensagem aqui. Apesar de todas essas figuras que são apresentadas, existe uma mensagem simples nesse livro, que foi direcionada a uma igreja que estava sofrendo, a igrejas que estavam sofrendo, para que essa igreja pudesse ter esperança no meio do sofrimento. Então, por que devemos estudá-lo? Primeiro, porque faz parte da Bíblia. Então, a palavra de Deus para nós, ela está inserida de Gênesis e Apocalipse. Não pode ser de Gênesis a Judas e eu deixar o Apocalipse de fora. Apocalipse é a palavra de Deus para nós, ela faz parte da Bíblia, e se faz parte da Bíblia, então nós devemos estudá-lo. Segundo, por causa da mensagem, é imprescindível, é importantíssima. E eu digo, é importantíssima para a nossa era. Eu sempre digo para os irmãos, durante toda a história da igreja, houveram momentos em que determinadas doutrinas bíblicas se tornaram necessárias. Na época de Lutero, da Reforma Protestante, a igreja vendendo perdão por dinheiro e prometendo salvação para aqueles que pagassem, se tornou necessário que a doutrina da justificação pela fé somente fosse pregada. E que as pessoas deixassem de acreditar que elas poderiam comprar sua salvação e confiar totalmente a esperança da sua alma na obra de Cristo, para que a salvação, através da confiança em Cristo, lhe fosse imputada. Para nossos dias, eu particularmente, isso eu venho repetindo para os irmãos, considero a mensagem mais importante da igreja para esse mundo, é que é possível ser feliz, viver sóbrio, cheio de esperança no meio do sofrimento. Nós vivemos num mundo que não sabe sofrer. E nós temos a mensagem para ele. Um mundo que no meio do sofrimento entre desespero, entra em parafuso. Não é à toa que chamaram a nossa era da geração da depressão. E não precisa ser uma coisa muito grande para deixar as pessoas desesperadas. São coisas pequenas do dia a dia, cujo desespero não se mostra motivo para isso. Mas as pessoas do nosso mundo não sabem enfrentar as lutas do dia a dia bem, quanto mais sofrimentos severos. Então a mensagem do Apocalipse, ela traz, existem princípios nela que podem simplesmente confortar essas pessoas e mostrar que mesmo nas dificuldades da vida, elas podem viver bem. Então existe uma mensagem importante para aquela igreja, para aquelas igrejas, e existe uma mensagem importante para nós hoje. Por isso ele deve ser escrito. O escritor, João, ele relata algo aqui interessante no verso 3. Ele diz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a mensagem dessa profecia. Então João aqui, inspirado pelo Espírito Santo, considera alguém que teve a oportunidade de ler a mensagem desse livro e aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir como pessoas mais que felizes. Bem-aventurado aqui significa alguém com a felicidade acima do normal. Imagine, não foi ver uma série de estudos sobre Apocalipse. Aqui ele diz que se alguém tem a oportunidade de ler
e pessoas têm a oportunidade de ouvir somente a leitura desse livro, elas são consideradas pessoas muito felizes. Muito felizes. Se vocês prestarem atenção, a gente vai explicar isso aqui quando estivermos fazendo a análise do texto. A primeira parte do texto está no singular, bem-aventurado aquele que lê. E depois, e os que ouvem, por quê? Porque era um rolo que deveria ser lido na igreja. Então, possivelmente o pastor da igreja tomaria o rolo, viria aqui no púlpito e faria a leitura, e aí os irmãos estariam ouvindo a mensagem que Deus trouxe para aquele momento, para aquela igreja, naquela hora. Então, tanto que estava lendo lá na frente, como aqueles que estavam ouvindo a leitura, são considerados pessoas extremamente felizes. Imagine, só pela leitura, só pela oportunidade que eles tiveram de conhecer a mensagem desse livro. E por último, porque é uma mensagem vinda através do próprio Jesus Cristo, gente. Normalmente no título tem lá Apocalipse do apóstolo João, e na verdade o Apocalipse não é do apóstolo João. João apenas registrou isso. A revelação que foi trazida foi a revelação de Jesus Cristo. Foi do próprio Jesus Cristo que, por meio de um anjo, notificou, tornou conhecida a João e ordenou que João escrevesse as coisas que ele estava vendo. Então, na verdade, é o Apocalipse de Jesus Cristo que foi trazido ao nosso conhecimento através de João. Então, isso é motivo para que a gente estude esse livro. Isso é um motivo. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem especial no meio da revelação de Deus. Haviam outros apocalipses na época. Nós, a semana passada, lemos uns dos apócrifos lá, e os irmãos viram porque eles foram considerados como falsos. Mas o único evangelho que foi considerado verdadeiro no meio da igreja foi o Apocalipse de João. Essa revelação também é uma profecia. Uma profecia que fala do passado. Existe uma diferença muito grande entre profecia e entre texto apocalíptico, gente. Qual a distinção que existe? Uma profecia era uma mensagem vinda da parte de Deus no momento histórico em que o seu povo virava as costas para ele. Então, Deus levantava um profeta para denunciar o pecado do seu povo e chamar esse povo ao arrependimento. Quando você vê uma predição futura, isso é um texto apocalíptico, não é uma profecia, ainda que esteja sendo dito por um profeta. Então, a profecia, ela tem como fim principal conduzir o povo de Deus ao arrependimento dos pecados que eles estão vivendo. Já o texto apocalíptico, não. Ele é um texto que não apenas fala da ação de Deus presente, mas ele aponta para uma esperança futura que vem. Então, o Apocalipse, ele tem essas duas realidades. É uma profecia e é um livro apocalíptico. É uma profecia que fala de coisas passadas. A maior parte das coisas escritas nesse livro já se consumaram, gente. Então, é uma profecia que fala do passado. É uma profecia que fala do futuro. É óbvio, nós não estamos com o corpo glorificado, o anticristo não se manifestou ainda, não tivemos perseguição generalizada da igreja em todo o mundo, o novo céu e a nova terra ainda não foi estabelecida, a Jerusalém celestial não desceu do céu. Então, existem algumas coisas futuras que vão se cumprir no momento em que Deus estabeleceu para que elas forem cumpridas. E é uma profecia para o presente contínuo, como nós chamamos. Foi uma profecia importante para a igreja naquele momento em que ela foi escrita, que foi revelada a João. E é importante para nós por quê? Porque os mesmos princípios que serviram para manter aquela igreja firme servindo ao Senhor, e servir, mesmo em meio a tanta dificuldade, com esperança, com o coração confortado e com alegria, então também para nós essa mensagem serve hoje. Ele foi escrito para igrejas reais, gente. Então o que é o Apocalipse? É uma revelação especial de Deus que usa figuras, símbolos, números, cores para transmitir uma mensagem simples. Então, essa introdução nós demos a semana passada. Nós temos uma mensagem simples nesse livro. E o nosso desejo é que, à medida que nós formos expondo ele, essa mensagem simples venha a surgir e ela venha servir de conforto
para a minha vida e para a sua vida. O apóstolo João escreveu esse livro. Até parece que é algo que não deveria nem se debater, é algo muito óbvio para nós. Só que existe um grupo de estudiosos que durante toda a história tentou provar que não foi João que escreveu esse livro. Mas, na verdade, nós temos algumas citações históricas feitas por pessoas muito próximas da época de João que nos leva a sustentar essa verdade, né? Eles defendem que pode não ter sido João primeiro, porque em nenhuma dos seus livros, nem no Evangelho, nem nas cartas, João se apresentou com seu nome. Não tem o nome de João, nem no Evangelho, nem nas cartas. E aqui em Apocalipse, o registro dele já começa com a afirmação de que foi João. Só que ele não diz João o apóstolo. Ele simplesmente diz João o servo. Então algumas pessoas tentaram nutrir a ideia de que não foi João o apóstolo que escreveu. Só que existem algumas questões. Primeiro, que João poderia escrever para as igrejas mais proeminentes naquela época, apenas com o seu nome e as igrejas saberem de quem se estava falando? Que João seria popular o suficiente e sobre a sua palavra tivesse tal autoridade que quando as igrejas lessem esse livro seria aceito como palavra de Deus. Então não tínhamos outro. O único João era o único apóstolo vivo quando esse livro foi escrito. João já estava com quase 100 anos, gente, de idade. Tanto que existia uma lenda naquela época acerca de João, de que ele jamais morreria. No final do Evangelho é citada essa lenda. No último capítulo do Evangelho de João é citado na narrativa essa lenda. E o que é que acontece? Por que eles criaram essa lenda? Porque a perspectiva de vida naquela época é entre 35 e 48 anos. Então, uma pessoa passada dos 50 anos já era algo assim. João estava com quase 100. Todos os outros apóstolos já tinham morrido. Então, começou a circular uma ideia, um rumor dentro da igreja que João jamais morreria, né? Ele morreu de velhice, mas ele jamais morreria. Então, em função disso, próximo ao final do primeiro século, ele estava lá. Primeiro testemunho foi de um discípulo chamado Justino Marte. Ele viveu na época próxima de João, pelas palavras dele, possivelmente na época da sua juventude ou alguma coisa assim, ele viu João, ele viveu na mesma época, e ele escreveu no ano 135 depois de Cristo o seguinte: houve um certo homem conosco, cujo nome era João, um dos apóstolos de Cristo, que profetizou por revelação que lhe foi feita, que aqueles que creem em nosso Senhor Jesus Cristo poderiam habitar 1000 anos em Jerusalém. Ele faz uma citação do capítulo 20 de Apocalipse. Então ele diz, foi João, o apóstolo, que recebeu essa revelação. A parte de Justino Marte, houve outro também, no segundo século, chamado Irineu. Irineu, ele foi contemporâneo de 2 discípulos de João, Policarpo e Papias. E ele faz uma citação de que o evangelho circulava na época dele. Já circulava, ele diz o seguinte em um de seus livros. Ele fala sobre o número da besta, fazendo uma citação. Ele diz, e esse número sendo encontrado em todas as mais aprovadas antigas cópias do Apocalipse. E aqueles homens que viram João face a face deram seus testemunhos. Quem foi esses homens? Ele era amigo de 2 discípulos de João, de 2 pessoas que foram discipuladas por João. Um se chamava Policarpo e outro se chamava Papias. E aí ele diz, tanto um como o outro me informaram que João escreveu o Apocalipse. Então nós temos pessoas entre 40 e 60 anos depois que João morreu dizendo, foi João que escreveu. Foi o apóstolo João que escreveu e eles tiveram contato com o livro. Eles tinham conhecimento da mensagem do livro, eles citam passagens do livro atribuindo a João a revelação que ele teve. Então, João, o apóstolo, era o autor do Apocalipse.
Foi afirmado isso pouco tempo depois e foi aceito pela igreja durante todas as eras. A data em que esse livro foi escrito é importantíssima para nós interpretarmos ele. Por quê? Porque havia um motivo para esse livro ser escrito. A semana passada, quando nós falamos do surgimento do gênero apocalíptico, que ele tem uma linguagem particular, diferente das outras, não pode ser interpretado como os outros livros da Bíblia, tem que se levar em conta o estilo literário. Então ele surgiu naquela época em que Deus passou cerca de 400 anos sem levantar nenhum profeta em Israel. Então o que é que acontece? O povo judeu, nesse período, por poucos momentos gozou de liberdade assim. Eles ficaram escravos de reinos. Pelo menos 5 reinos. Da Babilônia até Roma, foram 5 reinos aos quais os judeus se tornaram subjugados. Eram escravos desse reino, eram tratados como servis. Então o que é que acontece? Começou a fluir no coração deles um questionamento. Por que é que nós, como povo de Deus, sofremos? E essa pergunta dura até hoje, né? Porque sempre que estamos passando por uma luta, por uma tribulação e vamos orar, qual é a primeira pergunta que a gente faz para Deus? Deus, por que a gente está sofrendo? Como se o justo não pudesse sofrer. Como se ser crente fosse o antídoto para o antissofrimento, não sofrimento. Mas na verdade não é assim, é justamente o contrário. Então, eles começaram a questionar se Deus havia esquecido deles e abandonado eles, se Deus desistiu de cumprir as promessas, e aí surgiram homens no meio dos judeus que começaram a escrever livros dizendo para os judeus: olha, Deus não esqueceu da gente. No futuro, Ele vai se lembrar da gente, Ele vai livrar a gente do nosso inimigo e nós vamos vencer. Só que o problema da mensagem do Antigo Testamento é que ela era negativa. Se o judeu perguntasse, mas e agora, como é que eu fico? Ele ia dizer quase assim, te vira. Deus vai te livrar lá no fim, mas agora tu tem que aguentar por si mesmo. No Novo Testamento, não. Jesus Cristo veio, realizou a obra, levantou os seus apóstolos, eles pregaram, a igreja cresceu, só que a igreja cresceu e o sofrimento veio sobre a igreja. E esses mesmos questionamentos que haviam naquela época começaram a surgir, as mesmas perguntas: por que o justo sofre, por que a gente que é fiel a Deus está sofrendo, até parece que Deus abandonou a gente, até parece que Deus esqueceu da promessa que fez para a gente. E aí o livro de Apocalipse veio como a resposta a esse clamor do povo. Qual a diferença do antigo para o novo? É que ele não apenas dá uma mensagem da vinda de Jesus glorioso para buscar o seu povo lá no futuro, mas ele traz uma mensagem de esperança para o presente. Ele traz uma mensagem de esperança, que o diga o capítulo 1 ao capítulo 4. No capítulo 1, João narra a visão que ele teve de Jesus caminhando no meio dos 7 castiçais. E é interpretado. Esses castiçais quem é? É a igreja. Quem são? São as igrejas. Então ele já começa deixando claro que apesar daquele momento difícil, Jesus Cristo continuava presente com eles. E aí no capítulo 4, no meio de toda aquela turbulência que estava acontecendo contra o povo de Deus, João tem uma visão de uma escada indo para o céu, e quando ele chega lá, ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono. Onde é que Deus está numa hora dessa? O Apocalipse já começa dizendo: ele continua sentado no seu trono, governando todas as coisas, inclusive a vida da igreja. Então ele já começa dizendo para a igreja que ela não foi abandonada por Deus. Ele está lá. Ela não foi abandonada por Jesus Cristo, ele continua presente. Isso é revelado nas 7 cartas. Em todas elas, Jesus faz uma afirmação: eu conheço as tuas obras. Eu estou com vocês, eu sei o que é que vocês estão passando. Então, a mensagem de João, ele tem esse caráter de esperança. Ela não é pessimista, se vire até eu voltar. Não, eu estou com vocês. Eu estou caminhando com vocês, o meu Pai está governando tudo da mesma maneira e Ele vai conduzir tudo para se cumprir os propósitos dEle. Então, pensar na data em que essa carta, esse Apocalipse foi escrito, é imprescindível para nós compreendermos. Ele foi escrito no final do 1º século, no reinado do imperador Domiciano. Domiciano foi o primeiro imperador que publicamente assumiu ser divino. Ele próprio se chamava de Deus.
E ele era um Deus muito cruel, gente, porque quando ele morreu, ele foi assassinado, depois o que se assumiu depois, no próximo imperador, foi apagado o nome dele de todas as inscrições que haviam no império. Onde tinha o nome dele gravado, foi tirado. Quiseram apagar a memória dele da história. Ele fez uma imagem para ele, para ser adorada. O culto ao imperador se tornou algo extremamente oficial, sob pena de morte daqueles que não praticassem o culto para ele. Então imagine, nós estamos vivendo numa época, eles estavam vivendo numa época em que o imperador se intitula Deus e reivindica de que todos os habitantes do Império Romano se ajoelhem diante da imagem dele, se prostem e preste culto a ele e confesse que ele é Deus. Estou eu lá, está você lá como crente, sabendo que nas Escrituras Sagradas o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Aí não tinha outra coisa a acontecer a não ser o tempo ficar difícil. Esse livro é bem claro para quem ele foi escrito para as 7 igrejas que viviam na Ásia no final do primeiro século e que estavam sendo perseguidas. Os seus membros estavam sendo presos, estavam sendo torturados, estavam sendo mortos, e o interessante é que Deus não estendeu a sua mão para parar isso. Mas Deus mandou uma mensagem que traria conforto, consolo e esperança para a igreja naquele momento, sem que Deus tivesse que mudar as circunstâncias. Porque quando nós chegarmos no capítulo 6, você vai ver as almas que estão debaixo do trono. Não debaixo, não é? Quando você lê esse texto, não imagine, aqui está o trono de Deus e embaixo tem um quarto, um sobrado, um sótão. Deus está no seu trono e elas estão assim como vocês estão aqui. E elas começam a clamar: Senhor, quando é que o Senhor vai vingar o nosso sangue dos moradores da terra? E Deus não disse: vou ouvir a oração de vocês e parar com o sofrimento de todo mundo. Ele disse: olha, descansem, porque ainda falta muito dos conservos ou dos servos de Deus que precisavam morrer ainda na terra da mesma maneira que eles morreram. Fazia parte de um plano. Então, nesse sentido, nós tínhamos uma igreja que estava sofrendo, e sofrendo muito, e a mensagem do Apocalipse foi dada a ela. Eu trouxe um livro, um vídeo. Se você, pelo menos quem tem meu Facebook, está colado, quando você abre a página, está lá o endereço do YouTube com filme já, você clica e pode assistir. Existe um filme na internet chamado O Apocalipse de João. Apesar de estar escrito lá que é um filme gospel, eu acredito que seja um filme católico, né, por algumas expressões que sejam usadas, mas ele retrata justamente esse período em que João escreveu o Apocalipse e a situação em que a igreja estava passando em função do imperador reivindicar para si o título de Deus e exigir que os habitantes do império prestassem culto a ele. Então os cristãos ficaram numa situação difícil, e aí demonstra o sofrimento que a igreja de Cristo passou naquela época, porque não se ajoelhou diante da imagem do imperador. Tanto que quando nós estudarmos a carta de Pérgamo, onde estava a estátua, onde ele erigiu, a mensagem é que eu sei da tua, tipo assim, eu vou usar as palavras, da tua fidelidade, e que tu habitas onde está o trono de Satanás. É uma referência à estátua de Domiciano que foi feita, erigida na cidade de Pérgamo, e ao qual todo habitante da terra deveria se prostrar e adorar. No capítulo 13, no Apocalipse, você vai ver que essa ação de Domiciano perseguindo a igreja e erigindo uma estátua para que o povo cresce nele e adorasse a ele, tinha como pano de fundo um plano do diabo, do dragão, e aí era o reflexo de uma ação demoníaca que estava ocorrendo naquela época, e aí a gente vai explicar isso mais claramente. Mas se der para puxar, ele vem? Vem. Está sem som, tá? Porque eu tive que botar o som para gravar o som do microfone. Mas dá para ver as imagens do que os nossos irmãos estavam passando, pelo menos uma parte, que é clara, a perseguição quando eles eram levados para o Coliseu para serem massacrados pelas feras. E esse era um dos castigos, né, que eram
colocados contra os cristãos. E volto a dizer, esse filme está na internet para baixar, para assistir. No meu Facebook está logo na primeira página. A segunda ou terceira colada lá. Quando nós estudamos a história da igreja, uma das coisas que marcaram aquela época é que eles faziam um culto nesse momento. Eles aí, na cena do filme, eles se ajoelham e oram, mas o normal é eles começavam a adorar e a louvar a Deus, começavam a cantar. E isso impactava quem estava assistindo. Muitas pessoas se converteram no Coliseu e deram testemunho de que se converteram por causa da atitude dos cristãos. Eles colocaram na cabeça que ninguém pode morrer daquela forma por uma mentira. E isso levava eles a buscar conhecer a mensagem do Evangelho. E muitas das pessoas que estavam assentadas se converteram por causa da atitude dos cristãos em meio à perseguição. Então, das formas de punir os cristãos era lançar eles na arena e soltar. Prendiam os animais vários dias sem comer e depois soltavam eles. Por isso que eu perguntei, não tem criança aqui, né? Porque tem umas cenas aí que são bem fortes. Só lembrando aos irmãos que cenas como essas acontecem hoje, tá? Isso não foi coisa de 2000 anos atrás. Existem cristãos do mundo passando por situações parecidas com essa. No fim do vídeo tem algumas cenas de hoje. Então nós vivemos uma vida maravilhosa aqui no Brasil. Eles não revidavam, não fugiam. Você tem que ler Apocalipse pensando nisso aí. Por que é que essas pessoas elas não faziam nada para tentar escapar? Porque elas não faziam nada para se defender. A mensagem do Apocalipse ela trouxe um conforto, um consolo, uma esperança fora do normal para os cristãos daquela época. Isso era diversão romana, gente. Baixa o coisa um pouquinho aqui, Joss. Só para eu ver a linha onde é que está o vídeo. Então. Dá 2 clicadas aí. Dá uma clicada. Sumiu. Tem que dar uma minimizada. Tá bom, deixa. Eu estou olhando a cara da Renata ali um pouco. Eu não quero que você veja que quando realmente eles despedaçam os cristãos e o leão está comendo o pé de um lado, o outro comendo o braço do outro. Mas quando você lê esse livro de Apocalipse, tenha em mente isso aqui. E muitas outras, né? Eles tinham o costume de pegar um tacho, encher de azeite, esquentar e mergulhar os cristãos dentro. Eles tinham o costume de amarrar os crentes vivos em estacas e tocar fogo para espetáculo. Então, cada coisa terrível que eles fazem. Então, a igreja estava questionando: Deus, onde é que o Senhor está? Por que a gente está sofrendo? Então, a mensagem do Apocalipse é uma resposta de Deus para essas perguntas, para esses questionamentos que o povo estava fazendo. Então, esse livro foi escrito na época do imperador Domiciano. Se você assistiu o filme, essas cenas são do filme.
Ele tem 1h30. Eu ia passar o filme aqui numa quarta-feira, mas eu digo, eu vou perder um culto todo passando o filme, que os irmãos podem assistir em casa, tá lá, pode baixar. Eu vou baixar e copiar no CD, quem não tem internet depois pode me procurar, eu dou o CD para você, o DVD para você assistir, já transformei para DVD, mas quem tem internet, computador, então, você pode assistir direto. O Apocalipse de João. Quando você bota, escreve no YouTube lá, o Apocalipse de João, o filme é o primeiro que aparece. O primeiro quadradinho é o filme. Então, qual é o propósito desse livro? Trazer esperança e conforto a essa igreja que estava sofrendo por causa do Senhor. O escritor disse o seguinte sobre o propósito desse livro: o propósito do livro não é satisfazer a curiosidade sobre o curso dos eventos futuros, e sim preparar e encorajar um grupo de igrejas a enfrentar as dificuldades que testariam a sua fé até o limite máximo. Então é como se fosse um curso de perseverança. O Apocalipse visava preparar os crentes para enfrentarem esse momento. De que maneira ele faz isso? Em boa parte, levando os crentes a enxergar como a história da humanidade é gerenciada. As coisas não acontecem por acaso. As coisas não acontecem como resultado das decisões humanas. Existe o Deus que criou todas as coisas, o soberano que está conduzindo essa história. E o que vai acontecer no futuro é o resultado do desenrolar soberano de Deus na história para que ela cumpra cada propósito que ele estabeleceu. Então, quem tem o controle da história é Deus. E em muitos momentos, ele vai permitir que, para que seu propósito seja cumprido, a igreja venha a sofrer. Então, hoje no Brasil nós estamos tranquilos. Mas no Oriente Médio, a igreja não passa bons momentos. Na Austrália, pelo menos naquelas ilhas ao redor, a igreja não passa bons momentos. Existem países do mundo como a China, como aqui mesmo, na Colômbia, naquela região das Farc e tudo mais, existem lugares no mundo em que a igreja está sendo perseguida, pessoas estão sendo mortas no meio da rua. No final desse vídeo aí tem alguns filmes que foram gravados ao vivo assim, por torturas que cristãos sofrem hoje nos países que são anticristãos, principalmente aqueles que têm o islamismo como religião oficial. Sabe, é filmado assim ao vivo a morte de cristãos sendo torturados e mortos por causa da sua fé. E a mensagem do Apocalipse, ela se torna importante para hoje em função disso. A igreja ainda continua sofrendo. E a mesma mensagem que confortou a igreja naquela época é a mensagem que Deus levanta para confortar a igreja hoje. Como esse livro deve ser lido, gente? Como esse livro deve ser estudado? Nós temos uma série de interpretações feitas nesse livro e que, infelizmente, elas não seguiram um curso muito saudável. E, como consequência disso, deram uma resposta errada para aqueles que ouviram. Na verdade, esse livro tem sido tratado quase como um livro de adivinhação. Ou seja, as pessoas começam a ler do capítulo 1 até o capítulo 22, imaginando que o que existe aqui, de forma simbólica, é o relato dos acontecimentos que vão vir até o final do mundo. Então, eles conseguem dividir esse livro por eras. Alguns chegam ao absurdo de, ao pregar sobre as 7 igrejas, dizer que, na verdade, aquilo é uma grande alegoria que simboliza as 7 eras da história da igreja. Não ouça esse tipo de pregação, não dê ouvidos a ela. Esse livro foi escrito para igrejas reais, verdadeiras, como a nossa aqui, que estavam sofrendo. Então, a mensagem desse livro iria alcançar aquelas igrejas e fortalecê-las no Senhor, e gerar expectativas com relação à vinda de Cristo e conscientizá-las da necessidade que elas tinham de ser fiel a Deus, porque viria a recompensa por causa disso, e aí por diante. Então, quando nós lemos e queremos ler esse livro, nós pedimos que os irmãos lessem a semana passada até hoje, e agora nós vamos pedir que você preste atenção nas divisões que esse livro tem. Porque aqui não é um livro que começa do capítulo 1 até o capítulo 22, cronologicamente, narrando o que vai acontecer na história.
Imagina, é possível você comprar um comentário de Apocalipse que ele vai chegar, olha, no capítulo tal, no versículo tal, ele está falando de Hitler. Olha, no capítulo tal ele está falando da Segunda Guerra Mundial. Ou ele está falando da guerra de não sei o quê. E aí, a nossa pergunta é, que tipo de benefício a revelação de algo que iria acontecer 2000 anos na frente iria trazer de conforto e de consolo para o coração daquele povo? Então, boa parte das figuras apresentadas aqui na mensagem de Apocalipse dizem respeito a fatos que já se cumpriram no passado. Temos aspectos futuros, mas são coisas cumpridas no passado. Então, quando eu vou ler o livro de Apocalipse, como é que eu leio? Primeiro, eu devo levar em conta que esse livro ele é dividido em 7 partes. 7 partes. Nós vamos trabalhar semana passada a questão dos símbolos, né? Dessa coisa toda de simbólica, principalmente número, porque número fala aqui. Eu não sei se você já ouviu pregação em que o pregador chega e diz, o número 7 é o número da perfeição, o número 6 é o número de não sei o quê. Na linguagem apocalíptica, isso é importantíssimo, o número fala. O grande problema de alguns pregadores é que eles pegam essa ideia e transferem para a Bíblia toda. Aí não dá. Mas no livro de Apocalipse, número fala. Você lê em alguns lugares 6, ele não está querendo falar do número 6. Quem escutava na época entendia o que ele estava falando. Por causa do estilo literário. Então a linguagem apocalíptica, ela trabalha muito com número, e aqui no Apocalipse especialmente. O número 7 é o número que coordena tudo. Existem vários números que são usados aqui em Apocalipse, e esses números têm sentido. Não é só 7, o número 7, 6 é o número 6. Quando o número 6 é citado em alguns textos, ele está falando algo que não é o número 6. Então a gente vai trabalhar isso com os irmãos a semana passada, mostrando uma ciência que se chama gematria, que é usada em parte na numerologia, e nesse tipo de livro ela é importante. Por quê? Porque parte do livro é simbólico. E em seu simbolismo ele usa números que devem ser interpretados também dentro do caráter simbólico. Então nós temos um livro que é dividido em 7 partes, 7 sessões. Primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Segunda sessão, capítulo 4 ao 17. Ou 4 ao 7. Terceira sessão, capítulo 8 ao 11. Quarta sessão, capítulo 12 ao 14. Quinta sessão, capítulo 15 e 16. Sexta sessão, capítulo 17 ao 19. Última sessão, capítulo 20 ao 22. Então, o que nós temos aqui? Levando em consideração essa questão, o livro é dividido em 7 sessões. Na primeira sessão, nós temos a revelação de Cristo no meio dos 7 candeeiros. E esses 7 candeeiros é explicado, é a igreja de Cristo, e aí ele vai falar de cada igreja, primeiro, exortando essas igrejas com relação a algum erro que elas estão cometendo, e depois, para aqueles que se arrependerem e aqueles que são fiéis a ele, uma promessa para o povo. Então, nós temos esse ritmo, exortação, chamado ao arrependimento, e promessa para aqueles que se arrependerem e forem fiéis. A exceção de 2, que só teve elogio e só teve promessa boa, e aí vocês vão se chocar, né? Porque quando nós vamos para as cartas, as únicas que tiveram só elogio e coisa boa eram as mais pobres e as que mais sofriam. Era a que era mais pobre financeiramente e a que mais sofria perseguição. Receberam só elogio da sua fidelidade ao Senhor e tudo mais. Então a gente vai tratar isso lá. Então no primeiro bloco nós temos o relato dos 7 candeeiros, as 7 igrejas, e eles põem isso. Do 4 ao 7 nós temos os 7 selos. E esses 7 selos são abertos. João tem aquela visão do trono, e aí lá no trono tem um livro, e esse livro está selado, e ele começa a ouvir do ancião lá que não tinha ninguém digno de abrir aqueles selos, e João começa a chorar. E aí o anjo chega e consola e diz, olha, o cordeiro, o leão, ele vai abrir o livro e vai desatar os selos, e aí a coisa anima João lá, né? Mas João entrou em desespero naquele momento. Então, do 4 ao 7, nós temos um relato dos 7 selos e da abertura deles. Do 8 ao 11 se fala das 7 trombetas.
Do 12 ao 14, o dragão e as 7 vozes. Você vai notar, você vai lendo o texto e as divisões eu ouvi uma voz, eu ouvi uma voz, eu ouvi uma grande voz e tal, e essas coisas todas. Então são 7 vozes que falam de 7 coisas. Lá do 15 ao 16, nós temos as 7 taças. As 7 taças são relatadas. Depois, 17 ao 19, as 7 visões do julgamento. É o julgamento final mesmo, quando ele vem para acabar com tudo e julgar o mundo. Então você vai ver lá na sua leitura, eu vi e depois eu vi. Eles são separados sempre por eu vi, eu vi, eu vi. Visões de julgamento. E, do 20 ao 22, a visão da consumação. A morte, que foi vencida por último, o diabo, que vai ser lançado no lago de fogo, e aí a igreja e o estabelecimento, a descida da Nova Jerusalém, o estabelecimento do reino de glória. Então são as visões da consumação. Então eu vou lendo, primeira parte 1 ao 3. Cheguei no fim das 7 igrejas, eu já sei que no capítulo 4 eu começo uma nova parte do livro. Não é a sequência, gente, é um novo bloco. E aí eu terminei o segundo bloco do 4 ao 7, quando eu for ler do 8 ao 11, eu preciso me lembrar, isso aqui não é a continuação do fim do 7, é uma nova leitura. E sempre uma nova leitura. Então eu tenho que entender o que é que ele está falando em cada bloco. E aí eu vou estudar esse livro. Depois que eu entendi que o livro é dividido em 7 partes, e que cada bloco desse, cada parte dessa, cada seção dessa tem uma mensagem em si. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou juntar essas mensagens. Porque, na verdade, nós não temos. Um exemplo, como algumas pessoas interpretam. A primeira parte fala do primeiro século, da igreja primitiva. A segunda parte fala da igreja perseguida, que veio depois da primitiva. A quarta parte fala da igreja da Idade Média. A quinta parte fala da igreja tal. Não é assim. O que nós temos aqui é o que é chamado de teoria da recapitulação. Existe um texto de Paulo em Filipenses 3:1 que eu gosto muito de repetir aos irmãos, principalmente quando eu estou batendo na tecla de um assunto. Paulo diz, eu não vos canso de dizer as mesmas coisas, porque isso é proveitoso para vós. Então a repetição de uma determinada verdade faz o quê? Com que essa verdade fique mais firme, fixa em nós e nos leva a compreender melhor. Então o Apocalipse, nessas 7 partes, foi escrito dessa forma. Não é primeiro vem a primeira parte, depois do capítulo 3 ao 4 começa uma sequência e depois... Não. O que o escritor faz em cada parte dessa é contar a mesma história novamente. Então, ele começa contando a história, do 1 ao 3, depois reconta a história com outras palavras, do 4 ao 7, depois conta a mesma história de novo do 8 ao 11, conta de novo do 12 ao 14, só o que é que acontece? O que o Apocalipse é? É uma revelação que deixa claro para a igreja a ação de Deus em toda a história da sua igreja, conduzindo a sua igreja para cumprir os seus propósitos. Então, na verdade, Deus está no controle de tudo isso. Então, o que é que o João, inspirado pelo Espírito Santo, na hora de relatar aquilo que ele viu, ele faz? Ele conta, primeiro deixa claro à igreja que Deus continua governando tudo e Jesus Cristo continua caminhando com a igreja, mesmo com ela sofrendo. E a partir daqui, primeira mensagem, aqui vamos dizer que o Apocalipse seja esse quadro aqui, cheio de tijolos. Ou melhor, vamos usar, tira o muro, um quebra-cabeça. Então aqui fosse o quadro para a gente montar o quebra-cabeça do Apocalipse. Então nós iríamos a primeira parte, o primeiro bloco do 1 ao 3, e colaríamos as peças aqui. Só que você olharia e não teria muito sentido. Está faltando alguma coisa. Então você lê o segundo bloco e você vai descobrir que lá tem algumas afirmações e algumas citações que não tem no primeiro bloco. E aí você vem aqui no quadro e cola. E não deu para entender muito bem ainda. Você vai para a terceira leitura, na terceira sessão, e sai colando. Então, quando chegar na última sessão, do verso 20 ao 22, você vai olhar, e aí sim você vai entender a mensagem. Então, se eu não interpreto o Apocalipse dessa forma, eu estou com um problema. Por quê? Porque eu vou ter que dizer, o Nadir está sendo perseguido por um adventista, né? E ele quer provar que vai ter mais de uma ressurreição. Vai ter
vai ter que dizer que vai ter mais de um juízo final. Quem aqui leu o Apocalipse essa semana? Não leram? Eu pedi a semana passada. Mas vamos ler essa semana assim. O que é que você vai descobrir? Que a raça humana completa vai morrer 2 ou 3 vezes. Você leu, matou todo mundo, morreu todo mundo na Terra. E aí você vai para outro bloco, descobre, olha, matou todo mundo de novo, mas todo mundo tinha morrido aqui. Ah, ele puniu aqui os homens. Mas peraí, ele já puniu os homens aqui. Como é que ele está punindo os homens daqui? Os homens não existem mais? Por quê? Porque ele está recontando a mesma história, apenas acrescentando alguns detalhes. Então, o livro de Apocalipse é um livro que foi estruturado em 7 partes. E em cada parte, o escritor fala dessa administração soberana de Deus sobre a sua igreja, durante toda a história da igreja, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Em cada bloco, ele reconta a mesma história, adicionando algumas realidades. Então, quando nós tentamos interpretar esse livro de uma forma diferente, então a coisa vai complicar. Então, nós temos uma profecia, que ela tem elementos que nós chamamos de preteristas, ou do pretérito, que falam do passado. Nós temos uma profecia, que tem elementos futuristas, que falam do futuro, e temos uma profecia que fala de elementos do presente contínuo, que serviu para edificar a igreja naquela época e também servem para edificar a igreja em toda a sua história. Então eu quero que você entenda isso. A maior parte desse livro já se cumpriu, gente. A maior parte. Outra parte vai se cumprir e os princípios que serviram para confortar e consolar o coração da igreja servem para a gente hoje. Então a gente vai atrás desses princípios. Se não for assim, vamos tentar transformar o Apocalipse num livro de adivinhação, gente. Eu trouxe aqui a interpretação de um texto de Apocalipse. Na verdade, o escritor se utiliza do livro de Daniel, capítulo 7, verso 3 ao 7. Quem já leu o livro de Daniel? Daniel, ele estava no exílio babilônico. E o que acontece? Ele vai interpretar uma visão. A visão, ele via 4 animais que viriam depois. Então, o que é que ele diz? E 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. O segundo animal, semelhante a um urso. Outro, semelhante a um leopardo, e foi-lhe dado domínio. E o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, era diferente de todos os animais que apareceram antes deles. Então o cara foi interpretar esse texto de Daniel. Veja o crivo que ele usou. O Reino Unido tem o leão como animal símbolo e apoia as decisões dos Estados Unidos, que tem como animal símbolo a águia. A Rússia tem o urso como animal símbolo. E aí vem, e a ONU é a instituição nomeada para controlar o mundo, mas ainda não tem um animal símbolo. Logo, o primeiro animal é o Reino Unido, o segundo animal é os Estados Unidos, o terceiro animal é a Rússia e o último animal é o Billy Graham pregou isso. Simplesmente ele tirou a mensagem da sua época. Aí o que acontece? Vamos para o Apocalipse capítulo 13. A gente vai terminar aqui agora, para a semana nós começamos no símbolo. Só para você ver. Apocalipse capítulo 13, João faz a citação dessa passagem de Daniel, só que existe um arranjo diferente na citação de João. Diferente da de Daniel. No capítulo 13, ele diz o seguinte, 13:2 ele diz, e a besta que vi, ela emergiu do mar. Lembra que os animais vieram do mar em Daniel. Então ele faz a citação aqui. E ele diz, e a besta que vi, que subiu do mar aqui, ele diz, no verso 1, era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhes o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Ele não cita 4 animais. Ele cita apenas... Por que motivo? Porque quando ele cita Daniel, ele não cita 4 animais. Porque Daniel cita os 4 animais dizendo que aqueles animais eram reinos que viriam depois.
Então nós estamos no babilônico com Daniel, depois do babilônico veio o Medo-Persa, depois o greco-macedônico, depois veio o império que foi governado pelos generais de Alexandre, no Egito, os Ptolomeus, os Seleucidas na Síria, e depois dele veio o Império Romano. Então essa citação aqui, citando Daniel, Daniel estava falando desses 4 impérios que iriam surgir depois dele. Depois do Babilônia. Não estava falando dos Estados Unidos, na Rússia. Então é complicado. Por que João, quando narrou, só falou de um animal? Por quê? Porque o Império Romano era a junção desses reinos que vieram depois de Daniel. E ele estava vigente. E ele estava perseguindo o povo de Deus. E aí João vai começar a mostrar que o que estava acontecendo com a igreja era justamente a perseguição do dragão contra o povo de Deus, que começou desde a queda lá no Éden e iria se consumar na vinda de Jesus, quando Jesus venceria o dragão. É assim que as pessoas interpretam o Apocalipse. Eles tentam adivinhar no curso da história quem são essas figuras. Só que esse livro foi escrito num contexto, para uma igreja. A linguagem apocalíptica, ela ocorre nas escrituras e muitas citações aqui em Apocalipse dessas figuras de animais e tudo mais, elas são procedentes do Antigo Testamento. De livros como Isaías, de livros como Ezequiel, de livros como Daniel. Então a gente tem que ler esses livros lá, entender sobre o que eles estavam falando, e aí sim a gente pega quando João cita eles e vai lá onde se cumpriu aquela profecia deles. Então, o nosso desejo é que a gente desmistifique isso. Existem figuras, existem símbolos, existem cidades, existem cores, mas existe uma mensagem de Deus no meio disso tudo. Se você ler o capítulo 13, imagine, sem pensar na igreja primitiva que estava passando por aquilo que a gente passou aqui, você vai chegar à conclusão que no fim do capítulo 13, no meio do capítulo 13, é sobre o anticristo que ele está falando. E, na verdade, ele não está falando do anticristo, ele está falando do imperador Domiciano, que estava se levantando no meio de um império, no governo de um império, sob o poder de Satanás para destruir o povo de Deus. Então, aqui é uma profecia que já se cumpriu. Então, nós vamos tentar mostrar isso para os irmãos. Qual é o nosso propósito? Descobrir aquela mensagem simples, que serviu para fazer a igreja ficar firme, suportar sofrimentos terríveis, porque ela sabia que quando o sofrimento dela acabasse aqui, não haveria mais choro, nem pranto, nem dor, nem angústia, nem morte mais na presença do Senhor. Seria paz e alegria eterna. Ela sabia disso. Então, se nos matarem, na verdade nós estamos ganhando, porque nós vamos partir para a presença do Senhor. Então vamos orar. Semana que vem nós vamos trabalhar a questão das figuras, dos números, os símbolos, como é que eles são usados aqui, de onde vieram alguns símbolos como esse, do dragão, esse do capítulo 13 e tudo mais. Então nós vamos estar explicando para os irmãos, para depois nós começarmos a caminhar em Apocalipse, do capítulo 1 ao 22. Pai amado, nós pedimos a tua ajuda, Senhor. Porque quando olhamos, Senhor, para o propósito desse livro, descobrimos o quanto a mensagem contida nele é importante para a nossa geração. Que infelizmente, Senhor, não tem encontrado força, Senhor, para lidar com as adversidades do mundo em que vivemos. E como consequência disso, Senhor, muitos estão vivendo, Senhor, à margem, Senhor, da sanidade, Senhor. Muitos estão vivendo, Senhor, a base, Senhor, de antidepressivos para manter a sobriedade. Eles não têm uma rocha firme para se agarrar. Não têm a tua palavra, nem o conhecimento das verdades contidas nelas, que foram dadas, Senhor, para fortalecer o teu povo, Senhor, que estava sofrendo, e fazê-lo caminhar no meio do sofrimento, cheio de otimismo, cheio de esperança e cheio de alegria. Por isso, nos mostra, Senhor, nos mostra na tua palavra esses princípios, para que, firmados nele, nós possamos fazer diferença, Senhor, nessa geração que sofre por não ter conhecimento da tua palavra. Por isso, vem me ajudar, vem ajudar os teus filhos a encontrar na tua palavra a suficiência, Senhor, e o poder para viver bem em meio às dificuldades. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.